Quando tinha 18 anos, ele organizou uma festa de Halloween na casa dos pais. Era por convite fechado, o que significava que disse às pessoas para não trazerem estranhos. Essa era uma regra não negociável dos pais. Eles não estavam em casa naquele fim de semana, visitando parentes a cerca de 300 quilômetros de distância, o que possibilitou a festa. Outra regra era que a casa precisava ficar ainda mais limpa do que estava antes. Ele levou isso a sério, sabendo que sua liberdade futura dependia disso. Convidou cerca de 50 pessoas e provavelmente umas 40 apareceram. A festa começou por volta das 18 horas, quando estava começando a escurecer. Era final de outubro e a escuridão chegava cedo, envolvendo a casa numa penumbra que combinava perfeitamente com a ocasião. Acontecia parte no quintal dos fundos, onde luzes de festa lançavam um brilho laranja e roxo sobre tudo, e parte no primeiro andar. Os pais deixaram dinheiro para refrigerantes e comida na cozinha. Disse aos pais que seria uma festa sem álcool, mas acha que eles sabiam que era mentira. Não eram ingênuos. Um amigo alguns anos mais velho trouxe equipamento de DJ para animar a festa. A música pulsava através da casa, as batidas graves fazendo as janelas vibrarem levemente. Estava tudo a todo vapor quando escureceu completamente. Todos pareceram obedecer e não trazer estranhos porque ele reconhecia praticamente todo mundo. Quase todos vieram até ele e o cumprimentaram após entrar, cada rosto familiar e esperado. Não bebeu muito porque era sua festa e queria ser um tanto responsável, mas todos os outros estavam ficando progressivamente mais bêbados conforme a noite avançava, suas vozes ficando mais altas, seus movimentos mais descoordenados. Por volta das 22 horas, eventualmente, um de seus amigos saiu de casa depois de pegar comida. Ele parecia perturbado quando se aproximou. "Quem é aquele cara com uma roupa de esqueleto inteira dentro da casa?" perguntou, suas palavras ligeiramente arrastadas pelo álcool. Ele não se lembrava de ter visto ninguém com uma fantasia de macacão de esqueleto. A maioria das fantasias eram relativamente simples, em bruxas, vampiros, zumbis básicos. Um macacão de esqueleto completo teria se destacado. Entrou, abrindo caminho através de grupos de pessoas dançando e conversando. A música estava alta, dificultando ouvir qualquer coisa. Havia algumas pessoas na cozinha, reunidas ao redor da mesa onde a comida estava disposta. Elevou a voz acima da música e perguntou se tinham visto alguém usando uma roupa de esqueleto. Uma garota que ele reconhecia vagamente de uma aula de matemática acenou com a cabeça. Sim, ele estava por aqui há alguns minutos. Parecia que estava bisbilhotando pela casa, sabe? Indo de sala em sala. Achei meio estranho. Seu estômago se apertou. Estranho como? Tipo, simplesmente olhando para as coisas. Abrindo portas. Só, e meio esquisito, sabe? Ficou preocupado ao ouvir isso. Perguntou se alguém o havia convidado ou sabia quem era. Rostos o encararam com expressões vazias. Ninguém na cozinha sabia. Uma onda de adrenalina passou por ele. Começou a procurar pela casa, abrindo caminho através dos grupos de pessoas. A música e o barulho criavam uma atmosfera caótica que tornava difícil se concentrar. Cada sombra parecia potencialmente ameaçadora. Então o viu. Descendo as escadas do segundo andar, se movendo com uma deliberação estranha. A fantasia era perturbadora de se ver, um macacão totalmente negro com ossos brancos pintados de forma realista, cobrindo cada centímetro de seu corpo. A máscara era uma caveira completa, tridimensional, com órbitas vazias e negras de onde olhos invisíveis o observavam. A pessoa dentro era alta, cerca de 1,90 metros, com uma estrutura física robusta, não musculosa, apenas sólida e intimidadora. "Quem é você?" ele gritou acima da música. Sua voz saiu mais aguda do que pretendia. O homem parou nas escadas, virando aquela máscara de caveira para encará-lo. Quando falou, sua voz era muito grave, quase realmente profunda, ressoando de dentro da máscara. Estava usando o banheiro lá em cima. A voz tinha uma qualidade abafada, distorcida pela máscara, tornando impossível discernir qualquer identificação.
Quem te convidou? Ele insistiu, subindo alguns degraus para bloquear o caminho do homem. Seu coração estava acelerado agora, bombeando adrenalina através de suas veias. Tom, o homem disse simplesmente. A máscara de caveira o encarava sem expressão, aqueles buracos negros vazios impossíveis de ler. Ele não conhecia nenhum Tom. Percorreu mentalmente sua lista de convidados. Não havia nenhum Tom. Quem é Tom? Perguntou, e então, mais insistentemente, e tire a máscara. Por favor. O homem não respondeu. Simplesmente ficou ali parado, aquela presença silenciosa e ameaçadora nas escadas, a música pulsando ao redor deles, pessoas conversando e rindo completamente alheias à atenção. Então, sem aviso, o homem se moveu. Desceu os degraus restantes com uma velocidade surpreendente e passou direto por ele em direção à porta da frente. Não empurrou, mas a força de sua presença fez o anfitrião recuar involuntariamente. E então ele estava na porta, abrindo-a, e saindo para a noite. Ele ficou parado por um momento, processando o que tinha acabado de acontecer. Então a realidade o atingiu e ele correu escada acima, seu coração martelando. Checou cada porta. O quarto dos pais estava com a porta levemente entreaberta. Ele tinha certeza absoluta de que a tinha fechado antes da festa. Entrou com cautela. Tudo parecia normal à primeira vista, mas então notou que a gaveta da cômoda estava ligeiramente aberta, algo que não estava antes. O armário também não estava completamente fechado. Checou os outros quartos. O quarto de sua irmã parecia intocado, assim como o dele. O banheiro estava vazio. Depois de uma verificação rápida, nada parecia obviamente roubado, mas a sensação de violação era inegável. Alguém tinha estado em áreas privadas da casa, mexendo em coisas, procurando algo. Ou simplesmente observando, aprendendo sobre eles. Foi trancar a porta da frente com mãos trêmulas e então contou a vários amigos sobre o quão estranho aquilo tinha sido. A história se espalhou pela festa, a atmosfera mudando ligeiramente, uma corrente subterrânea de inquietação se instalando. Saiu para perguntar a alguns amigos no quintal se sabiam quem havia convidado o cara do esqueleto. Nem uma única pessoa sabia quem era. Alguns nem sequer o tinham visto. Eventualmente desistiu, embora a sensação de mal-estar persistisse. A festa foi terminando por volta da meia-noite e a maioria das pessoas começou a ir embora. Alguns amigos próximos ficaram um pouco mais para ajudar na limpeza. Quando tudo estava limpo e todos tinham ido embora, deveria ter sido um alívio. Foi uma festa bem-sucedida, afinal. Mas ele não conseguia tirar aquele homem de sua mente, aquelas órbitas vazias encarando-o, aquela voz profunda e sem emoção. Um de seus amigos, Vini, passou a noite no sofá lá embaixo. Depois de escovar os dentes e trocar de roupa, decidiu ir ficar com Vini na sala por um tempo. Tomaram algumas bebidas e simplesmente assistiram a vídeos engraçados do YouTube na TV, tentando normalizar a noite, fazer parecer que nada de estranho tinha acontecido. Sua irmã mais nova, que tinha 14 anos, já estava dormindo no quarto dela no andar de cima. Ela não tinha participado da festa, considerada jovem demais, e tinha ficado na casa de uma amiga durante a maior parte, voltando apenas por volta das 23 horas para dormir. Estavam sendo silenciosos para não acordá-la, o volume da TV baixo. Então Vini e ele ouviram ruídos vindos de cima. Passos distintos no segundo andar, o rangido de tábuas do assoalho sob peso. Trocaram olhares. É sua irmã, Vini sussurrou. Ele deu de ombros, mas algo no seu estômago se contorceu. Os sons eram pesados demais, as passadas muito longas para serem de sua irmã pequena. Esperava que os sons se movessem até o banheiro ou algo assim, uma explicação normal. Ficou um pouco confuso quando nunca ouviu a porta do quarto da irmã abrir. Os passos pareciam estar no corredor, movendo-se lentamente, deliberadamente, como se alguém estivesse explorando cautelosamente. Decidiu subir apenas para verificar, dizendo a si mesmo que estava sendo paranoico, que era apenas a adrenalina residual da festa. Subiu as escadas silenciosamente, cada degrau rangendo levemente sob seus pés. O corredor do segundo andar estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca vinda da sala de baixo.
Foi até a porta de sua irmã e bateu suavemente. Sem resposta. Abriu-a levemente e viu que ela estava dormindo profundamente, enrolada debaixo dos cobertores, completamente inconsciente. Fechou a porta com cuidado. Então o que eram aqueles sons? Seu coração começou a acelerar novamente. Foi até o quarto dos pais, movendo-se no corredor escuro. Foi quando percebeu que a porta não estava trancada. Ele tinha certeza absoluta de que a havia trancado após verificar, após o incidente com o homem do esqueleto. Tinha sido deliberado, consciente. Mas agora a porta estava apenas encostada, não fechada. Conseguiu simplesmente empurrá-la para abrir sem girar a maçaneta. Olhou para dentro do quarto sem acender as luzes, deixando seus olhos se ajustarem à escuridão. Tudo parecia normal. Estava prestes a sair quando, por instinto, olhou através da abertura da porta, o espaço estreito entre a porta e o batente. E do outro lado, no espaço entre a porta aberta e a parede, viu ele. O homem com a roupa de esqueleto. Parado completamente imóvel no canto do quarto, aquela máscara de caveira virada diretamente para ele, como se estivesse esperando ser encontrado. O tempo pareceu congelar. Eles se encararam através daquela abertura estreita por um momento que pareceu se estender para a eternidade. Ele podia ouvir sua própria respiração, alto e áspero em seus ouvidos, seu coração martelando tão forte que parecia impossível que o homem não pudesse ouvi-lo. Não havia erro. Sabia exatamente o que estava vendo. O homem tinha voltado. Tinha estado ali, escondido na casa, durante todo o tempo após sair. Ou talvez nunca tivesse realmente saído. Cada instinto gritava para ele correr, gritar, fazer algo. Mas alguma parte de seu cérebro, a parte primitiva de sobrevivência, disse-lhe para não deixar o homem saber que tinha sido visto. Se ele soubesse que tinha sido descoberto, o que faria? Impressionou-se consigo mesmo pelo que fez em seguida. Fingiu que não o tinha visto. Apenas virou casualmente, como se estivesse simplesmente checando o quarto, e puxou a porta suavemente para fechar. Não a bateu. Não correu. Apenas se afastou com passos medidos, cada fibra de seu ser gritando para correr. Assim que virou a esquina para as escadas, desceu 3 degraus de cada vez, quase caindo na pressa. Vini olhou para cima, surpreso pela repentina urgência. Aquele cara de antes está na casa, ele disse, sua voz baixa mais urgente, tremendo. Ele está no quarto dos meus pais agora. O quê? Como? Não sei. Não sei. Mas ele está lá. Precisamos ligar para a polícia. Vini já estava pegando seu telefone, discando a emergência com dedos que tremiam visivelmente. Explicou a situação ao operador. Havia um intruso em sua casa, ele tinha estado em uma festa mais cedo, tinha saído, mas de alguma forma tinha voltado e estava escondido no quarto dos pais. Enquanto Vini falava com a emergência, ele subiu nas pontas dos pés de volta ao quarto da irmã. Entrou silenciosamente e a sacudiu para acordá-la, colocando uma mão sobre sua boca antes que ela pudesse gritar. Seus olhos se arregalaram no escuro. Escute, ele sussurrou urgentemente em seu ouvido. Não faça barulho. Há alguém na casa. Vamos descer agora. Quieta. Entendeu? Ela acenou com a cabeça, o terror tornando-a obediente de uma forma que nunca seria normalmente. Eles desceram juntos, cada degrau uma agonia de tensão. Na metade do caminho, ouviram um som vindo de cima. Uma porta abrindo. Passos no corredor. Ele se movendo. Procurando por eles. Apressaram-se para baixo, encontrando Vini na cozinha perto da porta dos fundos. Abriram-no o mais silenciosamente possível e saíram para o quintal. As decorações da festa ainda estavam penduradas, balançando levemente na brisa noturna, lançando sombras grotescas. Cortaram pela lateral até a frente, correndo agora, não se importando com o barulho porque estavam fora, quase livres. Foram à casa do vizinho, tocando a campainha freneticamente, pelo menos 3 vezes em rápida sucessão. O vizinho, um homem mais velho de cerca de 60 anos chamado Sr. Peterson, abriu a porta em seu roupão, parecendo alarmado.
O que diabos? Ele explicou rapidamente e Peterson os deixou entrar, ligando as luzes da varanda e ficando na porta, de guarda, até a polícia chegar. Mas em algum momento antes da polícia chegar, aquele sujeito escapou. Eles sabem porque depois, quando foi seguro voltar com a polícia, a janela do quarto dos pais estava aberta, as cortinas ondulando na brisa noturna. Era uma queda de cerca de 4 metros até o chão, mas havia um telhado mais baixo logo abaixo que tornava a descida possível. Ele tinha se descido e desaparecido na noite. Mas não antes de tentar uma última coisa. A porta do armário estava totalmente aberta agora, roupas empurradas para o lado. No chão do armário, havia um cofre embutido, o tipo que fica preso ao piso. Havia marcas de ferramentas ao redor dele, raspões frescos na madeira e no metal, evidência de que alguém tinha tentado arrancá-lo ou forçá-lo a abrir. Não conseguiram. Era um cofre de qualidade, com cerca de 30 centímetros cúbicos de espaço interno, onde o pai guardava documentos importantes e algumas joias da família. Mas a tentativa tinha sido feita. Era óbvio demais como o homem tinha invadido. Simplesmente entrou na festa. Poderia ter sido qualquer número de pessoas, qualquer um dos convidados poderia ter mencionado a festa casualmente a alguém, postado algo nas redes sociais, deixado escapar a informação. Mas não era apenas isso. Quem quer que fosse, sabia sobre o cofre. Sabia exatamente onde procurar, qual armário abrir, onde o pai guardava seus valores. Isso significava que era alguém que conhecia a família, alguém que tinha estado na casa antes, ou alguém que tinha feito uma pesquisa muito cuidadosa. A polícia fez perguntas. Tiraram impressões digitais do armário, da janela, da maçaneta da porta. Mas as únicas impressões claras eram da família. Quem quer que fosse, tinha usado luvas ou tinha sido cuidadoso demais. Tiraram fotos das marcas de ferramentas no cofre. Perguntaram sobre a lista de convidados, sobre qualquer um que pudesse ter um motivo. Mas não havia respostas. Apenas aquela presença fantasmagórica com uma máscara de caveira, aqueles buracos negros vazios encarando, aquela voz profunda dizendo ao tom como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nunca descobriram quem era. A polícia seguiu algumas pistas, entrevistou alguns dos convidados da festa, mas nada levou a lugar algum. Era como se o homem tivesse simplesmente se materializado e depois se dissolvido de volta na escuridão. Mas o mais perturbador era a realização lenta e arrepiante que veio nos dias seguintes. O homem tinha explorado a casa durante a festa. Tinha subido ao segundo andar, verificado os quartos, localizado o cofre, planejado tudo. Depois fingiu sair, provavelmente apenas esperou do lado de fora até que a maioria das pessoas tivesse ido embora e a casa estivesse escura e quieta. Então entrou novamente, desta vez com intenção, desta vez com ferramentas, e subiu direto para onde sabia que queria ir. Quanto tempo ele tinha esperado no quarto dos pais, trabalhando silenciosamente naquele cofre? 20 minutos? Meia hora? O suficiente para perceber que não conseguiria abri-lo, não sem fazer barulho demais, não sem equipamento mais pesado. E então ele tinha ficado apenas ali, escondido atrás da porta, esperando. Esperando pelo quê? Para ir embora quando fosse seguro. Ou algo pior. A irmã acabou contando aos pais sobre tudo quando eles voltaram no dia seguinte. Não havia como esconder. As marcas no cofre, o relatório policial, os vizinhos que tinham visto a comoção. A mãe ficou histérica. O pai, assustadoramente calmo, apenas olhou para o cofre danificado por um longo tempo sem dizer nada. Obviamente, aquela foi a última festa que ele foi autorizado a fazer na casa deles. Mas mais do que isso, algo mudou na família. O pai instalou um sistema de segurança na semana seguinte, com câmeras e sensores em cada porta e janela. A mãe começou a verificar todas as trancas 3 vezes antes de dormir. A irmã não dormia bem, acordando com qualquer pequeno barulho. E ele nunca mais conseguiu se sentir totalmente confortável em casa. Às vezes, tarde da noite, pensava ter ouvido algo. Um rangido. Um passo. O som de alguém testando uma janela. Sabe que provavelmente é apenas paranoia, apenas seu cérebro reimaginando aquele terror,
mas não consegue evitar. Não consegue evitar se perguntar se o homem da caveira ainda está por aí em algum lugar, se ele sabe onde eles moram, se algum dia ele voltará para terminar o que começou. A máscara de caveira ainda aparece em seus sonhos às vezes, aqueles buracos negros vazios encarando-o, esperando, sempre esperando.